Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Ronaldo toma uma decisão difícil e, com o coração dividido, rejeita Bia. O jovem, ainda abalado pelas recentes descobertas, sente-se traído e incapaz de seguir adiante com o relacionamento. Bia, por sua vez, sofre com a frieza de Ronaldo, mas tenta manter a dignidade diante da rejeição. Em outro núcleo, Lígia recebe uma notícia que muda seu humor completamente. Após dias de angústia e dúvidas, ela comemora ao descobrir que não está grávida. O alívio transforma-se, porém, em uma nova preocupação quando exames revelam que ela está entrando na menopausa. Uma revelação que a faz refletir sobre sua vida, seu passado e os próximos passos em sua jornada pessoal. O clima esquenta ainda mais quando Alfredo, em um momento de distração, acaba sendo vítima de um assalto. Para sua surpresa, é Nelson, o homem com quem já teve tantos desentendimentos no passado, quem o salva. O ato heróico muda a dinâmica entre os dois, reacendendo uma possível reconciliação e dando início a uma aliança inesperada. Comovido pela atitude de Nelson, Alfredo e Guto convencem Anita a oferecer abrigo temporário ao ex-rival, que agora precisa de um lugar seguro para ficar. Em meio a tudo isso, Beto toma coragem e revela a Ronaldo uma verdade que pode mudar o rumo da história. Ele conta tudo o que sabe sobre Bia, incluindo fatos que ela tentou esconder a qualquer custo. A revelação deixa Ronaldo ainda mais confuso, colocando em xeque suas certezas e alimentando o conflito interno sobre o que realmente sente por Bia. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. O dilema cresce quando Ronaldo se vê diante de uma escolha: viajar com Camila, com quem tem construído uma nova relação, ou ficar e enfrentar de vez os sentimentos confusos que ainda nutre por Bia. No momento do embarque, ele hesita ao encarar Bia, que surge de forma inesperada, com um olhar carregado de emoção. Enquanto isso, a polícia, seguindo as orientações de Geraldo, faz uma descoberta importante. No local indicado por ele, os agentes encontram um cordão que pertenceu a Valéria. O achado pode ser a peça que faltava para desvendar um mistério que se arrasta há semanas, reacendendo suspeitas e levando a investigação a um novo patamar. O grande troco de Maristela. Basílio termina semino na rua e vai parar na cadeia, após a armadilha escandalosa. O relacionamento de Maristela e Basílio, que sempre foi marcado por altos e baixos, vai atingir um novo nível de tensão e escândalo nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que parecia ser apenas mais um encontro íntimo do casal vai terminar de forma humilhante e inesperada para o aspirante a galã. Em um plano arquitetado com frieza e precisão, Maristela vai expor o parceiro ao ridículo e ainda o colocar atrás das grades, tudo isso movida por vingança e controle. Desde que os dois iniciaram o romance às escondidas, o mirante da cidade se tornou o refúgio secreto dos encontros tórridos entre eles. Um local afastado, com vista para as luzes da cidade e um clima de aventura que os unia no desejo proibido. Era ali que Basílio sentia que podia ser alguém mais do que o rapaz da periferia tentando vencer na vida. Com Maristela, ele acreditava estar alcançando o topo. Só não imaginava que a queda viria tão rápido quanto a ascensão. Na noite do escândalo, o casal se encontra novamente no carro de Maristela. O ambiente é o mesmo de sempre. Troca de beijos, carícias intensas e mais uma transa apressada dentro do veículo, envoltos pela escuridão do mirante. Tudo parece seguir o habitual, até que, num instante de distração, Maristela propõe algo inusitado. Com um sorriso enigmático, ela pede que Basílio saia do carro por um instante, com a desculpa de que quer dar uma última olhada no céu estrelado ao lado dele. Sem suspeitar de nada, e ainda só de cueca, Basílio obedece, saindo do carro sem imaginar o que estava por vir. Num movimento rápido, Maristela bate a porta do carro e a tranca por dentro. Ele tenta abrir, mas não consegue. Ela dá partida no carro, acena com um olhar perverso e simplesmente vai embora, deixando o rapaz seminu e atônito no meio da rua, cercado pelo frio da noite e sem ter para onde correr. A situação, que já era vexatória, piora quando Maristela pega o celular e, de dentro do carro, liga para a polícia. Com uma voz alarmada e falsa como só ela sabe fazer, denuncia a presença de um tarado exibicionista rondando o mirante.
Um homem está completamente fora de si. Está sem roupas, se mostrando no meio da rua, diz ela, disfarçando o riso. O trote é o toque final da armadilha. Quando a viatura chega ao local, os policiais se deparam com Basílio tentando se esconder atrás de um poste, envergonhado, cobrindo o corpo com as mãos. Sem dar espaço para explicações, os agentes o algemam e o levam preso por atentado ao pudor. A cena vira motivo de chacota nas redes sociais, com vídeos circulando de moradores que filmaram o momento da abordagem. A imagem de Basílio, até então cultivada como futura estrela da perfumaria carioca, parece ruir. Na delegacia, ele passa horas sem conseguir contato com ninguém. Relembra, furioso, cada detalhe da emboscada. Não acredita que foi enganado daquela maneira por quem dizia amá-lo. Ela vai pagar por isso, diz a si mesmo entre os dentes cerrados. Mas, assim como orquestrou o vexame, Maristela também decide controlar o desfecho. Algumas horas depois, ela aparece na delegacia vestida impecavelmente, como se nada tivesse acontecido. Vai direto ao balcão e paga a fiança do rapaz, conseguindo sua liberação com um sorriso sereno. Basílio, ao vê-la, perde o controle e grita na recepção: "Você me fez passar por isso tudo, Maristela? Qual é o seu problema?" Mas ela, fria e estratégica, responde com doçura fingida: "Querido, fiz isso pelo seu bem." A fala deixa todos confusos. Basílio, furioso, exige explicações. E é então que Maristela joga sua cartada final. Em meio ao clima tenso, ela revela que a Perfumaria Carioca, empresa da qual é acionista majoritária, acaba de lançar oficialmente a nova linha de cosméticos masculinos Basílio for Men, e que ele, mesmo após o escândalo, será o rosto da campanha. Sua imagem está por toda parte, fora comerciais de TV, redes sociais, e sabe por quê? Porque o escândalo vende, meu amor, diz ela, quase triunfante. O choque é imediato. Basílio, ainda digerindo tudo, mal acredita. "Você me jogou aos leões para depois me vender como produto?" pergunta. E Maristela, sem perder a compostura, responde: "Eu te dei exatamente o que você sempre quis: fama. Agora o país inteiro sabe quem é você. Vai negar que está feliz com isso?" Apesar da revolta inicial, Basílio não pode deixar de sentir uma pontada de vaidade. Pela primeira vez, seu nome está estampado nas vitrines mais caras da cidade. As redes sociais estão falando dele. E ainda que o motivo tenha sido um escândalo, o resultado é exatamente o que ele sempre desejou: notoriedade. E como Maristela bem sabia, a fama no mundo atual não exige reputação, apenas visibilidade. Mas o que ele ainda não sabe é que Maristela tem planos ainda maiores, e que tudo faz parte de um jogo muito maior do que ele imagina. O lançamento da linha masculina foi apenas o primeiro passo. Com Basílio como garoto propaganda, ela pretende expandir sua influência na perfumaria carioca e, ao mesmo tempo, manter o rapaz sob seu controle emocional e financeiro. O vexame público foi uma espécie de batismo para o personagem que ela quer moldar. Um ícone de sensualidade e ousadia, que deve a ela tudo o que conquistou. Nos bastidores, no entanto, alguns aliados de Basílio começam a desconfiar dos reais interesses de Maristela. Guto, seu melhor amigo, alerta: "Ela te joga no fogo e depois aparece com um balde de água dizendo que salvou sua vida. Você não vê que está sendo manipulado?" Mas Basílio, dividido entre o orgulho ferido e o brilho da fama, hesita em cortar laços com a mulher que transformou sua vergonha em ascensão. Enquanto isso, Maristela comemora mais uma vitória. Sua imagem continua intacta e agora tem um novo trunfo nas mãos. Um rosto bonito, popular e completamente vulnerável às suas manipulações. O escândalo do Mirante, para ela, foi só o começo. E como toda boa novela, Garota do Momento promete muito mais reviravoltas. Afinal, até onde Maristela está disposta a ir para manter o controle? E quando Basílio vai finalmente perceber que é apenas uma peça no tabuleiro da mulher mais ambiciosa da cidade, cada vez mais determinada a fazer justiça, não hesita em estender a mão para Carmen no momento em que ela mais precisa. Sensível ao sofrimento da amiga, Clarice se mostra firme e solidária, acolhendo-a
e prometendo lutar contra os abusos que ambas enfrentaram no passado. É com essa força que ela toma coragem para confrontar Juliano Alencar. Em um embate tenso, ela o encara sem medo, jogando em sua cara as mentiras e manipulações que ele vinha arquitetando por trás de sua fachada de empresário respeitável. Juliano, surpreendido com a coragem de Clarice, tenta manter o controle da situação, mas percebe que está perdendo terreno. Enquanto isso, Maristela surpreende ao demonstrar um raro momento de reconhecimento. Ela elogia publicamente o trabalho de Basílio, que liderou com sucesso o desenvolvimento de uma nova linha de produtos masculinos para a perfumaria carioca. Mesmo relutante, Maristela não pode negar que Basílio teve papel fundamental nesse novo lançamento, que promete alavancar as vendas da empresa. Mas o clima de harmonia não dura muito. Camila, em meio às incertezas do coração de Ronaldo, toma a iniciativa e o convida para uma viagem. Ela vê na proposta uma oportunidade de ambos se afastarem das tensões que os cercam, e principalmente para Ronaldo esquecer, ao menos por um tempo, a turbulência emocional causada por Bia. Ronaldo, abalado com os últimos acontecimentos, acaba aceitando o convite, enxergando na viagem uma chance de recomeçar. Ao mesmo tempo, Clarice decide dar um passo decisivo. Envia à polícia o mapa desenhado por Geraldo, que pode conter informações cruciais sobre crimes escondidos no passado. É sua forma de colocar fim aos segredos que há tanto tempo corroem a todos. Nos bastidores, Jacira planeja uma armadilha contra Alfonso. Ela finge estar disposta a perdoá-lo, mas, por trás do sorriso, arma um golpe para desmascará-lo e provar que ele não passa de um farsante. Já Maristela, ao saber que Basílio confrontou um dos diretores da empresa, se enfurece e ordena que ele seja preso por desacato, como forma de punição e demonstração de poder. A detenção de Basílio causa indignação, mas Maristela, pouco tempo depois, acaba voltando atrás e o retira da delegacia, temendo manchar ainda mais o nome da empresa com um escândalo público. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Ronaldo faz uma revelação bombástica a Raimundo. Vai viajar com Camila, decidido a deixar Bia no passado. O que ele não esperava era encontrar, por acaso, um teste de gravidez no apartamento de Lígia, algo que pode mudar completamente os rumos de sua vida. Na delegacia, um novo mistério surge. O delegado recebe uma carta anônima contendo a suposta localização do corpo de Valéria, desaparecida há meses. A revelação promete virar a trama de cabeça para baixo e reacender os fantasmas de um crime ainda não solucionado. A guerra pelo poder na novela Garota do Momento está prestes a ganhar um novo capítulo, talvez o mais chocante até agora. O mistério em torno do colar Mystique, desaparecido misteriosamente após uma exposição glamurosa, finalmente será desvendado. E a revelação promete virar de cabeça para baixo a vida de personagens centrais como Bia, Maristela, Basílio e, sobretudo, Zélia, que verá na crise uma oportunidade perfeita para dar o golpe mais audacioso de sua trajetória. Tudo começa quando Bia, tomada pela culpa e pela pressão crescente dos últimos acontecimentos, decide abrir o coração. Em um encontro tenso com Zélia, ela resolve contar toda a verdade sobre o desaparecimento da valiosa joia. Abalada, Bia confessa que participou da troca do colar original por uma réplica, uma armação arquitetada em conjunto com Maristela. Mas ela admite em lágrimas que não sabe o paradeiro atual da peça verdadeira. Zélia ouve tudo em silêncio, com os olhos atentos e a mente já trabalhando a 1000 por hora. Sua expressão é de surpresa, mas logo se transforma em algo mais frio e calculista. Ela, que já vinha desconfiando da história desde o início, percebe que está diante de uma oportunidade rara. A chance de derrubar Maristela de uma vez por todas e conquistar, enfim, o poder que sempre desejou. Movida pela ambição e por um desejo de vingança que vem se acumulando há anos, Zélia decide agir.
Sem comentar nada com ninguém, começa a investigar por conta própria. Vasculha arquivos, acessa registros confidenciais, pressiona antigos cúmplices da rival, até que num golpe de sorte ou de esperteza, ela encontra o que ninguém mais conseguiu: o verdadeiro Mystique Necklace, escondido em um local insuspeito, longe de onde todos procuravam. Com a joia nas mãos, Zélia vê a chance de ouro de virar o jogo. Ela então procura Basílio, um aliado estratégico e ambicioso o suficiente para embarcar em seus planos. Os dois se encontram em um restaurante discreto e Zélia vai direto ao ponto. Se ele aceitar ajudá-la a expor Maristela e tomar os bens da rival, ganhará o cargo de vice-presidente da perfumaria carioca. E com isso, muito mais poder do que jamais teve. Basílio, seduzido pela proposta, aceita sem pensar duas vezes. Está selada a aliança mais explosiva da trama. Nos bastidores, Zélia e Basílio traçam cada passo do plano com frieza cirúrgica. Sabem que precisam de provas, de um escândalo irrefutável, algo que desmoralize Maristela diante da diretoria, da polícia e da imprensa. Com o colar verdadeiro em mãos, eles montam uma estratégia: provocar uma investigação formal e fazer com que a polícia tenha motivos para revistar os bens pessoais da vilã. É então que entra em cena a jogada final. Zélia envia, anonimamente, uma denúncia ao delegado responsável pelo caso, indicando que Maristela esconde provas em um cofre particular. Ao mesmo tempo, Bia, pressionada por sua própria consciência e agora manipulada habilmente por Zélia, concorda em dar um depoimento formal à polícia, revelando detalhes do plano da troca da joia e citando com todas as letras os nomes de Maristela, Juliano e Cássio como cúmplices da armação. A bomba explode na delegacia. Maristela e Juliano chegam ao local acompanhados de advogados, confiantes de que conseguirão escapar de mais uma denúncia. Porém, o cenário muda rapidamente. O delegado, de posse do depoimento de Bia e da denúncia anônima, decide agir. Ele apresenta uma ordem judicial para abrir o cofre de Maristela, o mesmo que ela jurava conter apenas documentos pessoais e joias antigas da família. O momento é tenso. A sala da delegacia está repleta de olhares desconfiados e câmeras de imprensa. Diante de todos, o delegado gira a combinação do cofre. E o silêncio se instala. Lá dentro, envolto em um pano de veludo azul, está ele, o verdadeiro Mystique Necklace, intacto e reluzente, enterrando de vez qualquer tentativa de defesa. Maristela tenta disfarçar o choque, mas não consegue esconder o tremor nas mãos. Juliano, lívido, murmura algo ininteligível. "Isso é um absurdo! Essa joia foi plantada!" grita Maristela, tentando desesperadamente reverter a situação. Mas é tarde demais. A descoberta é devastadora. O delegado confirma que se trata do colar original, cujo desaparecimento causou um escândalo internacional. A partir desse momento, a polícia inicia os procedimentos formais de investigação contra Maristela, Juliano e Cássio, agora acusados não apenas de furto, mas também de associação criminosa e fraude patrimonial. Zélia assiste a tudo à distância, disfarçada em meio aos repórteres. Um leve sorriso se desenha em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente que tem o controle total da situação. E que, ao contrário das tantas vezes em que foi subestimada, agora é ela quem dita as regras do jogo. Basílio, por sua vez, aproveita a queda da antiga chefe para consolidar sua nova posição na empresa. Com o apoio de Zélia e das denúncias que o inocentaram no caso do colar, ele se torna o novo vice-presidente da perfumaria carioca, dando início a uma nova era de comando, que promete ser tão turbulenta quanto a anterior. E quanto a Bia, a jovem herdeira, dividida entre o remorso e o alívio, vê seu mundo desmoronar mais uma vez. Ao entregar a verdade, ela perdeu o apoio de Maristela e Juliano, mas talvez tenha, pela primeira vez, começado a trilhar seu próprio caminho, longe das manipulações que a cercaram durante toda a vida. Mas nada é tão simples em Garota do Momento. Com a queda de Maristela, novos segredos começam a surgir. O delegado,
intrigado com o teor da denúncia anônima e com a precisão das informações recebidas, começa a investigar a origem da carta. E, se descobrir que Zélia está por trás de tudo, a história pode dar mais uma reviravolta surpreendente. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Geraldo finalmente toma coragem e decide abrir o jogo com Zélia, Beatriz e Basílio. Em um momento carregado de emoção e mistério, ele revela o local exato onde o corpo de Valéria foi enterrado. A notícia cai como uma bomba entre os três, que ficam perplexos diante da frieza e do peso da revelação. Esse momento promete mudar o rumo da história e trazer à tona segredos há muito tempo enterrados, literalmente. Enquanto isso, Juliano, cada vez mais instável, tem uma crise de fúria na frente de Clarice e Gregório. O jovem, tomado por emoções desencontradas, explode em um surto que assusta a todos. Clarice tenta contê-lo, mas não consegue evitar que o clima fique ainda mais carregado. É nesse cenário conturbado que Gregório, impulsionado por seus sentimentos reprimidos, decide fazer uma confissão. Ele está apaixonado por Clarice. A revelação surpreende Clarice, que não sabe como reagir diante da intensidade do momento e do sentimento do amigo de longa data. Em outro ponto da trama, Bia demonstra desconforto ao ouvir de Ronaldo que ele está namorando Camila. A notícia não lhe cai bem, e seu incômodo é visível. Mesmo sem admitir abertamente, Bia parece abalada com o envolvimento do rapaz com outra mulher, levantando dúvidas sobre o que realmente sente por ele. Maristela, sempre disposta a manipular o que estiver ao seu alcance, sugere que Juliano use de ameaça para conseguir o que quer. A ideia é forçar Carmen a sair da casa onde está, utilizando a possibilidade de despejo como arma de pressão. Juliano hesita, mas está visivelmente influenciado pela proposta. A tensão entre Basílio e Juliano também cresce. Basílio provoca o rival na frente de Raimundo, criando um clima hostil e deixando claro que não está disposto a recuar. A rivalidade entre eles promete esquentar ainda mais os próximos capítulos. Enquanto isso, Lígia compartilha com Teresa um medo que tem crescido nos últimos dias. Ela suspeita que pode estar grávida. A possibilidade deixa Lígia inquieta e cheia de dúvidas sobre o futuro. Em busca de respostas, Jacira toma uma atitude corajosa e pede ajuda para obter informações sobre Alfonso. Determinada a descobrir a verdade, ela quer entender o que está sendo escondido e quais são os segredos que envolvem o desaparecimento ou afastamento de Alfonso. Por fim, Carmen recebe uma notícia devastadora. Uma ordem oficial de despejo chega às suas mãos. Abalada e sem saber como reagir, ela se vê diante de um futuro incerto, sem ter para onde ir. O golpe é duro e suas consequências ainda vão se desdobrar nos próximos episódios. A novela entra em uma fase decisiva, com revelações, paixões e conflitos que prometem prender a atenção do público a cada cena. Na reta final de Garota do Momento, a farsa meticulosamente sustentada por Bia começa a ruir de maneira irreversível. A jovem vilã, que por muito tempo manipulou situações e pessoas ao seu redor para atingir seus objetivos, acaba encurralada por uma série de acontecimentos dramáticos, e principalmente pela insistência incansável de Clarice, que não desiste de descobrir a verdade sobre o roubo do colar Mystique. Tudo começa a desmoronar com o fracasso do casamento arranjado entre Bia e Beto. A união, que deveria ser uma jogada estratégica para salvar as aparências e consolidar alianças, se transforma num verdadeiro pesadelo emocional. Beto, embora concorde com o casamento, deixa claro desde o início que não sente nada por ela. Ele impõe uma convivência fria e distante, dorme no chão do quarto, recusa qualquer tentativa de carinho e até evita comer a comida preparada por Bia. A rejeição constante corrói o emocional da moça, que aos poucos começa a perder o controle da situação. Abalada e fragilizada, Bia ainda precisa lidar com uma revelação devastadora. Ela descobre que sua verdadeira mãe biológica era Valéria e que Clarice, a mulher que sempre julgou ser sua inimiga, é na realidade a mãe de sua maior rival, Beatriz. A ironia cruel do destino abate a jovem como uma tempestade.
Desorientada e em choque, ela sofre uma crise nervosa e acaba sendo internada às pressas. Seu quadro inspira cuidados e, com o agravamento de sua saúde, os médicos decidem por uma cirurgia delicada. Durante sua recuperação, novas peças começam a se mover no tabuleiro da verdade. Maristela, ao perceber que o colar Mystique sumiu de seu cofre, acusa Basílio de tê-lo roubado. O empresário, surpreso, interpreta a acusação como uma confissão involuntária de que a joia esteve, de fato, sob posse de Maristela esse tempo todo. Sem perder tempo, Basílio leva a revelação até Beatriz. A jovem, que há muito desconfia do envolvimento de Bia na armação para incriminá-la, corre para contar tudo a Clarice. Mas, mesmo diante das evidências, a confirmação definitiva ainda parece distante. Clarice, agora munida de suspeitas concretas, decide agir. Ela se aproxima de Bia, tenta romper a couraça emocional da filha e a incentiva a refletir sobre suas escolhas. O diálogo entre as duas é tenso e emocionalmente carregado, com Clarice tentando tocar o coração da jovem com verdades dolorosas, mas necessárias. 2 momentos específicos serão decisivos para que Bia finalmente tome coragem de contar a verdade. Quando Lígia, sua tia, a confronta de forma dura e direta. Sem rodeios, Lígia joga na cara da sobrinha todas as escolhas egoístas, mentiras e atitudes manipuladoras que ela tomou ao longo da trama. A fala de Lígia é como um espelho cruel, onde Bia vê refletida a figura deturpada que se tornou. A segunda virada vem de uma figura inesperada, Arlete, sua avó. Em um momento de silêncio e intimidade, Arlete escuta Bia confessar, quase num sussurro, que trocou o colar verdadeiro por uma réplica, tudo como parte de um plano para destruir Beatriz. A moça revela ainda que vive com medo de ser presa, de ser julgada, de perder tudo o que conquistou com tanto esforço. Arlete, com sabedoria e amor, não levanta a voz. Apenas diz uma frase que corta Bia como uma lâmina. Você já está presa por dentro, minha filha. Presa pelas suas próprias escolhas. Essa frase ressoa como um eco dentro da mente de Bia. Pela primeira vez, ela sente o peso real de suas ações. As lágrimas, que até então ela controlava com orgulho, finalmente escorrem por seu rosto. Pela primeira vez, não há escapatória. Não há justificativas nem planos de manipulação. Apenas a dor e o arrependimento. Movida por esse turbilhão interno, Bia decide fazer o que até então parecia impossível: contar a verdade. Vai até a delegacia, acompanhada por Clarice, e presta depoimento. Com a voz trêmula, ela narra como arquitetou o plano para incriminar Beatriz, trocando o colar original por uma cópia perfeita. Conta como foi influenciada, sim, mas assume sua parcela de culpa com honestidade. O depoimento de Bia muda completamente o rumo da história. Beatriz é finalmente inocentada, e a verdade começa a vir à tona em todas as esferas. Maristela, pressionada, tenta sustentar a mentira, mas se vê acuada diante dos fatos. Basílio, agora com respaldo, começa a desmascarar os envolvidos nas armações. Para Bia, no entanto, o caminho da redenção está apenas começando. Embora tenha se livrado do fardo da mentira, ela agora precisa lidar com as consequências legais e emocionais de suas escolhas. A relação com Clarice passa a ser reconstruída lentamente, baseada em um novo tipo de vínculo, o da verdade, mesmo que dolorosa. Clarice, por sua vez, demonstra firmeza, mas também compaixão. Ela compreende que a filha está ferida, confusa e tentando se reencontrar. Beatriz, embora chocada com a revelação, também começa a entender que Bia é tão vítima quanto vilã nessa história repleta de segredos, abandonos e mágoas antigas. O público, que acompanhou por tantos capítulos a escalada de mentiras e manipulações, finalmente assiste ao início da catarse. Bia, com todas as suas contradições, se revela uma personagem profundamente humana. Falha, mas capaz de reconhecer seus erros e tentar um novo começo.
A reta final de Garota do Momento promete muitas emoções, mas a queda de Bia e sua confissão serão lembradas como um dos momentos mais impactantes da novela. Uma reviravolta que, mais do que desmascarar uma vilã, revela a força da verdade e o poder transformador do arrependimento. Clarice e Beatriz. Com os olhos marejados, Clarice confessa à filha que tomou uma decisão difícil, mas inevitável, vai se separar de Juliano. A revelação deixa Bia surpresa, mas também aliviada. No fundo, ela sempre soube que a relação entre os dois estava baseada em mentiras e manipulações. Enquanto isso, após tantos desentendimentos e mágoas acumuladas, Alfredo e Alfonso finalmente têm uma conversa franca. Os irmãos decidem deixar o orgulho de lado e se reconciliam em um abraço emocionante. O momento é ainda mais tocante quando Alfonso, em tom sereno, revela a Alfredo que está apaixonado por Teresa. Pela primeira vez, ele se permite falar sobre seus sentimentos com sinceridade e deixa claro que não pretende mais fugir do que sente. Em outro núcleo, Basílio surpreende ao entregar a Zélia um conjunto de joias que pertenciam a Clarice. O gesto, no entanto, levanta suspeitas. Por que Basílio teria as joias? E por que entregá-las justamente agora? Zélia aceita o presente com frieza e já começa a traçar seus próximos passos. Ela tenta, sem sucesso inicial, entrar em contato com Geraldo, acreditando que ele pode ser a peça que falta para concluir um acordo importante. Na pensão, Anita, Edu e Guto começam a reconsiderar sua postura em relação a Nelson. Os três, ainda desconfiados, admitem que talvez ele esteja mesmo tentando mudar. As atitudes recentes do rapaz demonstram arrependimento e um esforço sincero para se redimir. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Raimundo, por sua vez, tem uma conversa inspiradora com Edu. Reconhecendo o talento do amigo, ele o incentiva a seguir em frente com sua carreira musical, prometendo apoiá-lo em tudo que for necessário. A amizade entre os dois se fortalece. Juliano, sempre desconfiado, começa a juntar as peças e deduz que Bia esteve recentemente em Petrópolis. A desconfiança se intensifica quando ele vê Clarice em companhia de Gregório, levantando suspeitas sobre os encontros que ela tem tido às escondidas. Em outro momento tenso, Lígia sente-se mal e levanta uma hipótese que a deixa nervosa. Será que está grávida? A possibilidade a assusta, e ela decide procurar um médico para tirar a dúvida. Na agência, Camila tem uma conversa com a diretoria e pede para permanecer por mais um tempo. Ela argumenta que ainda tem muito a aprender e deseja evoluir antes de seguir outros caminhos. Sua maturidade surpreende e comove os colegas. Por fim, Zélia finalmente consegue contato com Geraldo, e os dois fecham um acordo que promete movimentar os próximos capítulos. Uma aliança está sendo formada, e pode virar o jogo de vez. Alfonso decide ficar no Rio, e Alfredo descobre que o irmão é milionário. Uma reviravolta inesperada vai abalar as estruturas do prédio onde vivem Teresa, Eugênia, Jacira e agora também Alfonso. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o charmoso mexicano vai protagonizar momentos de tensão, surpresa e revelações que prometem mudar para sempre sua relação com o irmão Alfredo e os demais moradores. Depois de uma breve estadia no Brasil, onde rapidamente conquistou a simpatia de alguns e a desconfiança de outros, Alfonso havia decidido retornar ao México, deixando para trás um misto de saudade e alívio. Sua despedida de Teresa foi marcada por emoção e um certo ar de mistério. Ela chegou a ficar com os olhos marejados, sem saber exatamente o que sentia por aquele homem tão intenso quanto enigmático. Já a Jacira, por outro lado, mal conseguiu disfarçar o suspiro de alívio ao vê-lo partir. Desde que soube do rumor de que 3 ex-noivas de Alfonso haviam morrido em circunstâncias estranhas, ela passou a temê-lo em silêncio, mesmo sem provas de qualquer envolvimento dele. Porém, a paz de Jacira e o sossego do prédio vão durar pouco. Na terça-feira, 13, Alfonso reaparece no Rio de Janeiro, e não como visitante. Com um sorriso provocador e postura triunfante, ele anuncia sua volta definitiva ao Brasil. E mais,
revela que comprou a cobertura do prédio, um dos imóveis mais disputados da região. A revelação cai como uma bomba. Os moradores ficam em choque, sem entender como alguém aparentemente tão modesto teria recursos para uma aquisição tão luxuosa. Jacira, em especial, é a que mais sofre com a notícia. Ao ver Alfonso novamente no hall de entrada, com suas malas de couro refinado e óculos escuros dignos de celebridade, ela desmaia de susto. O retorno inesperado do vizinho que ela considerava suspeito é demais para seus nervos. Teresa e Eugênia correm para ajudá-la, enquanto Alfonso observa a cena com um misto de preocupação genuína e divertimento discreto. Mais tarde, reunido com os vizinhos no salão de festas, Alfonso decide abrir o jogo. Sem rodeios, revela sua verdadeira identidade. Ele é o herdeiro de uma das maiores empresas de condimentos do México, a renomada Ojo Ardiente, conhecida internacionalmente por suas pimentas exóticas e molhos picantes. O nome da marca, traduzido como Olho Ardente, é uma referência tanto à intensidade dos produtos quanto à ousadia de seu marketing, que mistura sensualidade e tradição. A confissão transforma a percepção de todos sobre ele. De misterioso forasteiro, Alfonso passa a ser visto como uma figura poderosa, rica e, para muitos, ainda mais intrigante. Teresa fica impressionada, mas tenta esconder o brilho nos olhos ao saber que aquele homem enigmático que tanto mexeu com seus sentimentos é, na verdade, um milionário. Eugênia, sempre ligada nas oportunidades, já começa a pensar nos negócios que poderia propor. Jacira, por sua vez, entra em pânico. Agora, mais do que nunca, acredita que Alfonso pode ser perigoso. Para ela, um homem tão rico e com um passado envolto em segredos só pode estar escondendo algo sinistro. A notícia da volta de Alfonso logo chega aos ouvidos de Sérgio, que não perde tempo e corre para contar tudo a Alfredo. O apresentador de TV, que recentemente teve uma briga feia com o irmão e chegou a expulsá-lo de seu programa por puros ciúmes, fica completamente desnorteado. A revelação de que Alfonso é um milionário o atinge em cheio. Ele se sente humilhado, envergonhado e profundamente arrependido. Nos últimos tempos, Alfredo havia deixado o ciúme falar mais alto. Incomodado com o carisma natural do irmão e sua boa relação com o público, viu em Alfonso uma ameaça à sua popularidade. O ápice do desentendimento aconteceu em pleno estúdio, quando, diante das câmeras, ele humilhou o irmão e mandou que deixasse o local. Na época, ninguém entendeu a reação tão agressiva. Agora, com todas as peças se encaixando, Alfredo percebe o tamanho da injustiça que cometeu. Consumido pela culpa, ele decide que precisa reparar o erro de forma digna. Mas como pedir perdão a um irmão que foi rejeitado publicamente e que agora é um dos homens mais ricos do país? A resposta, ele acredita, está em um gesto grandioso. Alfredo começa a preparar uma surpresa especial para Alfonso, na tentativa de reatar os laços fraternos e mostrar que, apesar dos desentendimentos, ainda existe amor entre eles. Enquanto isso, no prédio, a presença de Alfonso começa a gerar uma série de situações inusitadas. Alguns moradores tentam se aproximar dele por interesse, outros por pura curiosidade. Teresa, dividida entre a admiração e o receio, evita o contato direto, mas não consegue esconder sua atração. Eugênia passa a tentar convencê-lo a investir em um novo projeto de culinária que mistura sabores brasileiros e mexicanos. E Jacira, convencida de que ele é um psicopata, começa a escrever um diário detalhado com todos os passos do novo vizinho milionário. Alfonso, por sua vez, parece se divertir com a situação. Ciente de que sua fortuna causa impacto, ele aproveita para observar quem são os verdadeiros amigos. Ele também não esconde sua mágoa com Alfredo, embora demonstre que ainda sente carinho pelo irmão. Em uma conversa com Teresa, ele confessa: "Meu irmão é um homem orgulhoso, mas tem bom coração. Só não sabe demonstrar. Ainda assim, eu o perdoo. Sempre o perdoei. Mas quero que ele venha até mim por vontade própria, não por obrigação." Nos próximos capítulos, o reencontro entre os irmãos promete ser emocionante.
A expectativa gira em torno da reação de Alfonso ao gesto de Alfredo, e se a relação dos dois poderá ser reconstruída após tantos desencontros e mal-entendidos. Enquanto isso, o prédio onde vivem Teresa, Jacira, Eugênia e agora Alfonso se transforma em um verdadeiro palco de intrigas, suspeitas, declarações e revelações. A presença do milionário mexicano promete virar tudo de cabeça para baixo, e a pergunta que fica no ar é: será que todos estão preparados para o que ainda está por vir? Juliano e Maristela conseguem despistar Bia mais uma vez. Com jogo de cintura e argumentos ensaiados, eles afastam qualquer suspeita da jovem, que tenta a todo custo descobrir a verdade sobre o paradeiro de Clarice. Apesar de desconfiada, Bia não consegue obter nenhuma informação concreta e deixa o local frustrada. Juliano e Maristela, por sua vez, trocam olhares cúmplices, cientes de que ainda precisam manter a farsa por mais algum tempo. Enquanto isso, Raimundo começa a se incomodar com a postura de Camila. A moça tem demonstrado um comportamento cada vez mais instável e provocador, o que tem abalado o equilíbrio emocional de Raimundo. Ele tenta manter a compostura, mas não consegue esconder seu desconforto diante das atitudes de Camila, que parece determinada a testar seus limites. Na casa de Raimundo, Edu desabafa com Celeste. O rapaz confessa que está se sentindo deslocado morando ali, dividindo o mesmo espaço com Raimundo e principalmente com Celeste. Apesar de tentar se adaptar, ele admite que a convivência tem sido difícil e que o ambiente o deixa constantemente tenso. Celeste ouve em silêncio, preocupada com o rumo da relação entre todos da casa. Em outra conversa reveladora, Nelson surpreende Edu ao afirmar que decidiu mudar de vida. Ele declara com firmeza que está disposto a se transformar em um novo homem. Cansado dos erros do passado, Nelson quer recomeçar do zero e pede o apoio do amigo para seguir esse novo caminho. Edu, ainda surpreso, demonstra apoio, mas com certa cautela. Determinado a encontrar Clarice, Juliano vai até a casa de Carmen em busca de pistas. Ele finge estar preocupado com a saúde da ex-modelo e tenta arrancar alguma informação, mas Carmen, desconfiada, responde com evasivas. Mesmo assim, Juliano pressente que está perto de descobrir algo importante. Em Petrópolis, Clarice permanece reclusa, mas seu pensamento está constantemente em Bia. Ela se mostra aflita, preocupada com o que a filha possa estar enfrentando longe dela. A distância e o silêncio imposto pela situação fazem com que Clarice se sinta cada vez mais angustiada. Enquanto isso, em um clima mais leve, Alfonso aparece com uma novidade. Ele acaba de se mudar para a casa vizinha à de Teresa. A notícia surpreende a todos e causa um certo alvoroço no bairro, principalmente em Teresa, que não esperava ver o velho conhecido tão próximo novamente. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Zélia, por sua vez, está decidida a encontrar as joias de Clarice e procura Basílio para pedir ajuda. Ela acredita que ele pode ser a chave para localizar os objetos valiosos e, quem sabe, descobrir mais segredos escondidos por Juliano e Maristela. Por fim, Lígia enfrenta um momento delicado. Teme estar grávida de Raimundo. A dúvida a consome, e ela ainda não teve coragem de fazer um teste. Para piorar sua ansiedade, Bia decide ir até Petrópolis visitar Clarice, sem imaginar os perigos que essa viagem pode trazer. Nelson vai enfrentar as consequências amargas de seu passado. Após anos afastado da família e marcado por traições, mentiras e escolhas egoístas, ele decide dar um passo ousado. Mostrar que mudou e tentar uma reaproximação com os filhos e com sua ex-mulher, Anita. No entanto, o que ele encontra é uma resistência feroz, olhares de desprezo e uma rejeição que o obriga a encarar, de frente, tudo o que causou. Convencido de que merece uma segunda chance, Nelson aparece de surpresa no casamento de Edu e Celeste. Um momento especial, íntimo e aguardado por todos. Ele não foi convidado. Mesmo assim, acredita que sua presença ali, com uma simples intenção de parabenizar o filho, poderia significar um recomeço. Mal sabe ele que está prestes a ser confrontado da forma mais dolorosa possível. O clima de festa muda no instante em que Nelson cruza o salão. Alguns convidados cochicham entre si, outros apenas desviam o olhar.
Edu, pego de surpresa, congela por alguns segundos. Celeste, visivelmente desconfortável, aperta a mão do noivo tentando manter a serenidade. Mas é Lígia, a irmã de Edu, quem rompe o silêncio. Ela se aproxima com passos firmes e olhos cheios de mágoa. Sem permitir que Nelson diga qualquer palavra, ela começa a despejar com fúria contida todas as mágoas guardadas ao longo dos anos. Você tem coragem de aparecer aqui, no dia mais feliz da vida do meu irmão, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído nossa família. Saia daqui, Nelson, você não pertence mais a esse lugar, grita Lígia, a voz tremendo de raiva. O salão se cala. Anita, que observava de longe, apenas baixa os olhos. Nelson tenta argumentar, diz que só quer dar um abraço no filho, mas é em vão. A rejeição é unânime. Constrangido e envergonhado, Nelson acaba sendo escoltado por seguranças contratados para o evento. Do lado de fora, ele se vê sozinho mais uma vez, esmagado pelo peso dos próprios erros. Mas, mesmo humilhado, não desiste. Ele decide provar, para os outros e para si mesmo, que é um homem novo. Nos dias seguintes, Nelson passa a adotar uma série de atitudes que ele acredita mostrarem sua mudança. É visto ajudando um deficiente visual a atravessar a rua, carregando compras para uma senhora de idade, recolhendo lixo da calçada, até mesmo brincando com uma criança em uma praça pública. Guto, seu filho mais jovem, o observa à distância. As cenas chamam a atenção, mas não geram o impacto que Nelson esperava. Em vez de comoverem, causam desconfiança. Para muitos, parece apenas um teatro. Ele está tentando se promover como um novo homem, mas eu conheço bem esse tipo de encenação. Nelson sempre soube como manipular as situações a favor dele, diz Marlene, amiga de longa data de Anita, em uma conversa franca. Anita, mesmo sem querer, concorda. Apesar de ver o ex-marido se esforçando, ela ainda sente o coração pesado, dominado por memórias que não se apagam com boas ações na rua. Pode até ser que ele tenha mudado, mas isso não apaga tudo o que nos fez passar. Ele nos abandonou quando mais precisávamos dele. Me traiu, enganou os filhos, humilhou a família. Como confiar de novo? Desabafa Anita, com lágrimas nos olhos, diante dos filhos. Juliano chega à clínica visivelmente aflito, o coração acelerado pela angústia e pela urgência de resolver a situação. Ele atravessa os corredores frios, tomado pela expectativa de encontrar Clarice. No entanto, ao abrir a porta do quarto onde ela deveria estar, se depara com Beatriz em seu lugar. A surpresa se transforma em desespero. "Cadê a Clarice?" Ele grita, fora de si. Beatriz, que fazia parte do plano de troca arquitetado para resgatar a mãe, finge confusão. Juliano, furioso, tenta arrancar respostas, mas ela se mantém firme. Enquanto isso, em um canto mais discreto da cidade, Nelson se encontra com Alfredo em clima de tensão. Sem fazer muitas perguntas, Nelson entrega um envelope recheado de dinheiro ao comparsa, que o recebe com desconfiança. "Você sabe o que fazer", diz Nelson em tom grave, deixando claro que o suborno tem um preço alto. O silêncio e a cumplicidade de Alfredo em tudo o que está por vir. Na clínica, Juliano, percebendo que Beatriz não cederia facilmente, decide usar métodos mais drásticos. Com a ajuda do inescrupuloso Pimenta, arma uma cilada. Juntos, dopam Beatriz, deixando-a inconsciente para tentar descobrir pistas sobre o paradeiro de Clarice. O plano cruel revela o quanto Juliano está disposto a ir longe para recuperar o controle da situação. Antes disso, porém, Juliano teve um embate intenso com Teresa, a governanta que criou Clarice como uma filha. Ele exige respostas, pressiona, grita, mas nem Teresa nem Beatriz, mesmo antes de ser dopada, revelam qualquer pista sobre onde Clarice está escondida. O plano cuidadosamente armado por mãe e filha começa a surtir efeito, confundir, atrasar e desestabilizar Juliano. Enquanto isso, Zélia, em um local seguro, brinda sozinha à inteligência e ousadia de Clarice. Até que, enfim, ela reagiu.
comemora,